Olá, amados. Que Yahushua nos abençoe no dia de hoje, né? Um lindo dia na presença dele. Hoje, dia 25 de março de 2019. Amados, hoje eu vou gravar um vídeo, né? Aliás, vou fazer em duas partes, que é um outro vídeo sobre o Eli Soriano, né? Um vídeo que ele fala, né? O título do vídeo é Existe pastor ou pastora na igreja? Então, eu vou fazer em duas partes, porque esse vídeo tem uma duração de 28 minutos e 37 segundos, tá? Só que, para não ficar longo, porque é muita coisa que eu vou ler com vocês, tá certo? Para a gente ter, assim, um conhecimento. Então, eu vou fazer em duas partes. Eu gostaria de deixar bem claro que a intenção desse vídeo não é denegrir a imagem do Eli Soriano, tá certo? Até porque eu não conheço ele, mesmo que conhecesse, eu jamais iria fazer isso. Porque o nosso Pai, Yahweh, ele vê a todos como o templo do Espírito. Porque todos nós somos templo do Espírito. Mas a pessoa que crê que é o templo e que deixa de ir a templo para ser o templo, tá? Aí é o templo. Mas todos nós, cada um de nós, é o templo do Espírito. O Pai, ele nos vê como templo. Então, como nós andamos no Espírito e no entendimento do Pai e do Filho, que nós andamos no entendimento do Pai Yahweh e do Filho Yahushua. Então, a gente também tem esse entendimento de que ele vê a todos como templo, mas só passa a ser o templo aquele que crê que é o templo e deixa de ir a templos feitos por mãos humanas. Então, vamos começar? Certo? Vou virar aqui o computador, o celular para o computador, certo? Deixa eu ver aqui se está certinho, amados, para vocês verem, tá? Opa, aqui assim, perfeito. Só um pouquinho assim, perfeito, amados. Então, vamos começar, né? Vou colocar aqui o vídeo dele aqui para tocar aqui, tá? Para falar. Então, vamos lá. Eli Soriano, a Bíblia responderá. Eu queria saber se existe pastor na igreja. Aí depois outra pergunta sobre as pastoras. Existe isso aí, que eu estou em dúvida. Que eu pulei tanta igreja e não estou ainda firme. Na igreja verdadeira da Bíblia, irmã, por favor sentar, porque a resposta será meia hora. Por causa da amplidão da pergunta, né? Sobre pastor, e sobre pastor homem ou pastor mulher. Isso é um tópico que, se nós vamos falar sobre isso completamente, vamos gastar 1h30. Mas eu vou cortar a pergunta. Primeiro, a palavra pastor somente é aplicável ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra pastor é digno somente para nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem pastor na igreja, isso não é título, mas função, né? Um homem pode funcionar como pastor, mas o título de ser pastor pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 24, 25. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O pastor e bispo das nossas almas é a mesma pessoa que, de acordo com o apóstolo Pedro em 24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, né? Para que, mortos para os pecados, ele morreu. Como pastor, ele deu a sua vida para as ovelhas. Vamos provar isso.
2 de João. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que significa? Vamos continuar. A este o porteiro abre. O pastor, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. O pastor é ouvido pelas ovelhas. E eles, o pastor, chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante deles. O pastor vai adiante. Amados, esse conduzir para fora, tá? É conduzir para fora da religião, porque Yahushua ele não está na religião, né? Ele não habita nem em templos feitos por mãos humanas, nem o Pai, nem o Filho, e também ele está de fora das religiões. Então, quando ele conduz para fora, é para fora do engano da religião, porque ele é a porta. Então, quando a pessoa vai à porta, a gente vai ver isso aqui, tá certo? Das ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, a voz do pastor. Depois, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas não conhecem a voz dos estranhos, somente um pastor, né? Ele conhece. Depois, Jesus próprio lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Este é uma parábola sobre o pastor e as ovelhas. Agora, qual é a explicação da parábola? Vamos continuar em 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Lembre, né? Ele apresentou a si mesmo como a porta das ovelhas. Mas, mais tarde, ele diz, 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Ele diz, o Senhor Jesus Cristo é a porta e Ele mesmo é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor legítimo é pronto para dar a si mesmo ou a vida dele para as ovelhas. Mas, mais tarde, amado, ele... Aqui eu dei uma parada aqui porque ele não explicou essa parte, ele simplesmente pulou essa parte aqui. Vamos por parte aqui para vocês entenderem, tá certo? O contexto. Diz, 8, todos quantos... Veja, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Veja, aqui o verbo está no passado, todos quantos vieram, passado, antes de mim são presente, ladrões e salteadores. Ele está falando de quem aqui que a Yahushua está falando? Todos quantos vieram antes de mim são todos esses pastores que vieram antes de Yahushua. São ladrões e salteadores. Por que ele está dizendo isso? Porque essas pessoas que estão indo em templos de pedra e seguindo esses pastores, esses líderes religiosos, estão nesses pastores. Esses pastores estão conduzindo as ovelhas e não Yahushua. Yahushua não está conduzindo as ovelhas, tá certo? Então, por isso que ele diz que todos quantos vieram antes dele, ou seja, todas essas ovelhas que estão nesses pastores e não Yahushua, né? Esses pastores são ladrões salteadores. Por quê? Porque esses pastores não levam para o Pai.
Esses pastores levam para o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, escrito em 2 Coríntios 4:4. Esse Deus desse século é Terron, conhecido como Satanás, diabo, como a morte, o Deus morte, como o caos. Esse Deus que esses pastores levam, porque somente Yahushua leva ao Pai. E Yahushua mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o único que leva ao Pai. Por isso que ele não explicou essa parte a vocês, está entendendo? E eu estou explicando para que vocês possam entender o contexto do que Yahushua estava dizendo. Então é isso, ele está dizendo que todos quantos vieram antes dele são ladrões e salteadores, porque as ovelhas estão nos líderes religiosos e não estão no verdadeiro e único pastor, que é Yahushua. Vamos continuar. Vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Veja, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Só que essa pastagem aqui não é pastagem, é alimento, porque Yahushua, ele é o pão vivo que desceu do céu. Tá? Então ele nos dará alimento. O que acontece aqui? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar pela porta que é Yahushua, salvar-se-á. Salvar-se-á o quê? A alma. A alma será salva por Yahushua. Entrará por onde? Entrará por o caminho que é Yahushua. Você foi na porta que é Yahushua, abriu a porta, entrou pela porta, você entrará no caminho que é Yahushua e sairá. E sairá da onde? Sairá dessa porta larga, que é a porta da perdição, porque Yahushua, ele mesmo disse que ele é a porta estreita e são poucos que entram por ela. Larga é a porta da perdição e são muitos que entram por ela. E qual é essa porta larga que leva à perdição? É a porta da religião. Então, quando você entra na porta que é Yahushua e você vai no caminho que é Yahushua, você sai dessa porta que é a religião, que é a porta larga, e aí você achará alimento, que é o que o Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, e ele nos dá esse pão vivo, que ele mesmo disse para a mulher samaritana: aquele que comer o meu pão nunca mais terá fome. Aquele que beber a minha água nunca mais terá sede. Vamos continuar. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar. Veja, amados, o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é esse ladrão que Yahushua está falando? Né? Os líderes religiosos, eles pegam esse versículo e falam: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas não é do diabo que está falando aqui. Não é de Terron, desse Deus das trevas, que está falando aqui. Aqui está falando desses líderes religiosos. Porque esses líderes religiosos são ladrões, como Yahushua disse, né? Que todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O que esse ladrão, que são os líderes religiosos que não são pastores, que vocês vão ver aqui, que eles não são pastores, eles roubam as ovelhas de Yahushua, porque ao invés de Yahushua conduzir as ovelhas, esses pastores que estão conduzindo as ovelhas, e eles vieram para matar o quê? Matar porque eles não estão levando as ovelhas para Yarro, que o único que leva para Yarro é Yahushua. E Yarro, ele é vida, ele dá vida, ele não dá morte. Mas essas pessoas estão matando as almas dessas pessoas, levando essa alma à morte eterna, à destruição e destruir. Então esses pastores levam para o caminho do engano, para o caminho das trevas, aonde as pessoas vão para o mesmo abismo. O próprio Yahushua disse: guia os cegos, guiando os cegos, todos para o mesmo abismo. Vamos continuar. Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo é a porta e ele mesmo é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
o pastor legítimo é pronto para dar a si mesmo ou a vida dele para as ovelhas. Mas o que é mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas? Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, Amados, esse lobo que está falando, aí sim é Terron. É o diabo aqui, o Terron, né? Na pessoa de Terron, que é o diabo, tá certo? mercenário pode, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e eles me conhecem. 15. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Essas também me importa conduzir. Eles... Amados, ele não vai explicar isso aqui direito, veja bem. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. E essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amados, e Yahushua, quando ele disse isso, e haverá um rebanho e um pastor, ele disse no futuro, porque ele ainda estava vivo entre nós, né? Nesse corpo terreno, ele ainda não tinha sido sacrificado no madeiro por nós. Então ele não podia dizer e está havendo, ou então e hoje já tem um rebanho. Ele não podia dizer isso no presente, naquele momento, porque ele ainda não tinha sido sacrificado por nós, ele ainda estava na lei. Então ele veio cumprir a lei. A partir do momento que Yahushua ele morreu, ele ressuscitou, né? E ele foi ao Pai e veio o Espírito. Então aí sim, já está havendo, a partir do momento que ele subiu ao céu e foi ao Pai, e o Espírito veio através a nós, aquele que crê, que é o templo. Então sim, nós estamos no rebanho, que é o rebanho que é de Yahushua, e ele é o pastor. Então nós estamos num só corpo, que é Yahushua, porque Yahushua é o corpo, nós somos o corpo, a igreja que é o corpo, e Yahushua é o cabeça desse corpo. Nós fazemos parte do membro deste corpo, tá certo? Então este haverá, como muitos evangélicos às vezes falam, pastores falam, líderes religiosos, eles costumam falar, haverá um rebanho e um pastor. Eles falam que quando Jesus voltar, haverá um rebanho e um pastor, mas não é quando Jesus voltar, quando Yahushua voltar para buscar a sua igreja. Isso está havendo hoje, a partir do momento que Yahushua ele ressuscitou, ele foi ao céu e veio o Espírito, e nós passamos a ser o templo do Espírito. Então nós já estamos neste rebanho, neste um pastor que é Yahushua, porque ele é o único pastor, tá certo? Eles ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. A verdade é, todas as ovelhas têm um só pastor. Uma só pessoa que é digno de ser chamado pastor. Quem é esta pessoa? A pessoa que deu a vida para as ovelhas. Não é mercenário, não é operando, trabalhando pelo dinheiro, o lucro, o salário, né? O bom pastor é o mesmo dono das ovelhas, é pronto para dar a sua vida pelas ovelhas. Isso aconteceu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler prova na Bíblia. Em 15:24 de Mateus. Vamos ler. Respondeu-lhes ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os homens como ovelhas, né? Vamos provar isso em Ezequiel 34:31. Vamos ler. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. As ovelhas são homens. Comparando a um rebanho
que tem somente um pastor digno de ser chamado pastor. Lembrar isso, irmão. Cristo é a única pessoa que pode ser adquirir o título como um pastor de todas as ovelhas. Porque He is the only one who offered his life for the ovelhas. Porque ele é o único que ofereceu sua vida pelas ovelhas. Sim. Por isso isso é espanhol. Isso é muito complicado para mim. Falar em espanhol ontem, falar em português agora, falar em Tagalog nesta manhã, falar é muito... perdoa. Isso, em português, isso, eu esqueci o que quer dizer, por causa disso, né? Agora, o pastor, digno de ser chamado um pastor, é o pastor que deu sua vida pelas ovelhas. As ovelhas são homens, diz o Senhor. E o primeiro rebanho que ele pastoreou é os israelitas. Vamos voltar em 15:24 de Mateus. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiramente, a obrigação de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai enviou ele para as perdidas ovelhas na casa de Israel. Agora, somente para israelitas? Aqui no Brasil precisamos outro pastor? Vamos ler 15:52 de João. E não somente pela nação, Não somente para israelitas, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. não somente para os israelitas, mas também para congregar, como o pastor congrega as ovelhas, onde? Num só corpo, os filhos de Deus que estão dispersos, espalhados, né? Tem aqui no Brasil, nas Filipinas, Japão, em todos os lugares do mundo. Por isso, o mandamento do pastor aos seus colaboradores é: ide, fazei discípulos de todas as nações. Porque os servos de Deus, as ovelhas, é espalhado em todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis aqui que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, aqui ele está dizendo que assim, os colaboradores, porque ele está assim, dando a entender, vocês vão ver aqui, que ele não tem assim o título de pastor, que ninguém deve ter o título de pastor, porque é o único, segundo ele, que tem o título de pastor é Jesus, né? Ou seja, Yahushua. Só que ele está dizendo assim, e de fazer discípulos de todas as nações, ele está dando a entender aqui que são esses que têm a função de pastor, que não tem título, mas tem a função, né? Ensinando, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que isso aí não foi mandamento para as pessoas que têm a função de pastor, como ele diz, até porque cada um de nós deve fazer discípulo. O mandamento de Yahushua foi para todos aqueles que crê em Yahushua e fazer discípulos de toda a nação. E fazer discípulo como? O que é o discípulo? O discípulo é aquele que é seguidor de Yahushua, que segue Yahushua, eles são discípulos. Então, todos aqueles que crê, que seguem a Yahushua, que são discípulos, devem fazer discípulos
para Yahushua, para mostrar o caminho que é Yahushua. Então, como é que a gente faz discípulos? A gente consegue discípulos. A gente consegue discípulos falando para as pessoas que estão presas no engano da religião, de que Yahushua, ele é o único pastor, e Yahushua, ele é a porta, que Yahushua é o caminho, que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando a gente fala para as pessoas e as pessoas entendem isso e elas vão para o caminho que é Yahushua, aí Yahushua que batiza no entendimento, porque há um só pastor e há um só rebanho e há um só batismo, uma só fé, um só Yahweh, um só Deus verdadeiro e único, e um só batismo. Esse batismo não é batismo, porque esse batismo foi uma palavra blasfemada também para dar respaldo a atos religiosos, mas isso aí há uma só lavagem, porque batismo significa lavar, mas o lavar no entendimento, tá certo? O lavar no Espírito, que o Espírito lava o nosso entendimento, limpa o nosso entendimento de todo engano da religião, para que a pessoa possa passar a andar no entendimento do Espírito. Então, não é pastores na função de pastor ou em títulos de pastores, tá certo? Que devem ir e fazer discípulos, mas todos aqueles que creem em Yahushua devem fazer discípulos, mostrar as pessoas a seguir a Yahushua, porque discípulos são pessoas que seguem a Yahushua, que seguem no caminho de Yahushua, tá certo? Por isso, o mandamento de único pastor para os colaboradores dele é funcionar como também pastor, mas não para dar a eles a honra de ser chamado pastor, mas a função do pastor, porque tem somente único pastor, de acordo com a Bíblia, de nossas almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a pergunta do irmã Maria é sobre pastor, né? Temos informação agora, biblicamente falando, que o pastor digno de ser chamado pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor de todas as ovelhas, porque ele diz em 10:16, e nós vamos voltar, 10:16 diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Não somente em Israel, fora da Israel, ele tem ovelhas também. Essas, as ovelhas, também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, a voz dele, do pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Mente temos um pastor. Israelitas, fora da Israel, temos um pastor. Mas ele deu a função para os homens, para funcionar como pastor, mas não a título de pastor. Vamos ler 4 de Efésios, versículo 11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Ele deu uns como apóstolos. Por quê? Porque ele deu a função como apóstolo. Ser apóstolo é função. Lembre, irmãos, apóstolo não é título para homens. É função, é para homem, mas não é título. Porque o legítimo título de ser apóstolo é nosso Senhor Jesus Cristo. 3:1 de Hebreus. Pelo que santos... Amados, eu vou parar aqui porque ele deu esse versículo que os líderes religiosos, né, eles sempre botam esse versículo de Efésios 4:11, justamente para dar respaldo a eles pastorearem, né? Então vamos colocar aqui, eu vou pela Bíblia, a Bíblia Nova Versão Internacional, tá certo? Então vamos botar aqui, ó, Efésios 4, tá? Vamos ler aqui Efésios 4, tá certo? Então aqui, como prisioneiro no Senhor, ou seja, em Yahushua, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam,
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em uma só. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então veja, um só corpo, que é o corpo de Yahushua, um só espírito, certo? E nós somos integrados, a gente que crê, no corpo que é Yahushua. E nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros desse corpo. Então veja, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse batismo no entendimento, né? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e todos, e em todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a benevolência, aqui está a graça, mas é benevolência, conforme a medida repartida por Yahushua. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa, ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou, ou seja, está também escrito designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os separados, ou seja, os santos, que aqui está santos, mas é separados, para a obra do ministério, para que o corpo de Yahushua seja edificado, até que, amados, aqui tem um até que, ou seja, o que é até que? Não é que fique direto sendo apóstolo, pastores, que Yahushua deu uns, mas só que hoje não tem mais esse negócio de apóstolo, pastor, é cada um que crê, pode falar de Yahushua a todos. Então aqui está, até que, esse até que, amados, vamos ver aqui, veja bem, no dicionário, tá certo? Peraí, dicionário. O que significa que esse até que, para vocês verem que isso aqui é um tempo, tá? É um tempo assim, separado, tá certo? Então é um tempo que não é um tempo assim direto, que fica assim eternamente ali, aquela coisa que a pessoa fica 50 anos numa igreja. Não, tem um tempo, tá certo? Então vamos ver aqui o que é esse até que. Nossa, tá tão lento, gente. Tá tão lento isso aqui, nossa. Peraí, vamos ver aqui, até que, tá? Aqui, ó, vamos ver, papá, certo? Até que, vamos lá. Não, vamos no outro aqui, amados, eu entrei aqui no errado aqui, peraí, porque eu tô querendo mostrar para vocês, para que vocês não fiquem assim no engano da religião, né? Para que vocês possam entender realmente. Ó, aqui online, eu entrei nesse daqui, mas só que nesse aqui. Desculpa, amados. Me perdoe aí, tá? Vamos lá. Até aqui. Olha só. Então, até que, olha, indica o fim no espaço ou no tempo, que não se ultrapassa. Ir até o portão, ficarei em São Paulo até dezembro, então tem um tempo determinado. Veja, pronome, o que? Pronome usado para se referir ao que foi dito anteriormente. Substitui um substantivo que possui função de. Aí vocês vejam aqui, ou seja, isso aí é só para vocês ter uma ideia de que esse até que o apóstolo está se referindo é um tempo, não é para a pessoa ficar ali direto auxiliando a pessoa eternamente. Então vamos voltar aqui em Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolo, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os separados para a obra do ministério, para que o corpo de Yahushua seja edificado. Ou seja, isso aí é para preparar os separados para a obra do ministério, ou seja, para também falar aos outros, instruir aos outros no caminho de Yahushua, tá certo? Para que o corpo de Yahushua seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e no conhecimento do Filho de Yahu e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Yahushua. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha isso, isso é o até que, é isso, amados, tá certo? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça e Yahushua, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo com o amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor Yahushua insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Yahu por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Yahushua. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Yahushua. Então, veja bem, amados, aqui ele está dizendo, tá, que nós devemos estar de acordo com o que Yahushua nos ensinou, para que nós não possamos ir ao engano, entendeu? Da religião, desses que levam ao erro da religião, tá certo? Então aqui, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança, para ser a semelhança a Yahu em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, ou seja, abandonar a mentira do engano da religião e falar a verdade, que Yahushua é o único pastor, o único caminho, tá certo? Então, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo, ou seja, não dê lugar a Terron. E aqui ele está explicando como nós devemos andar. Então, veja bem, amados, o que acontece quando a pessoa, ela leva, né, aqueles que estão em Yahushua, fala a verdade uns aos outros, e as pessoas vão a Yahushua, e Yahushua ele leva ao Pai, e o Pai nos tela no entendimento no Espírito, e nós passamos a andar em Espírito. Aí ele vai dizer aqui, veja bem, 1 João 2, o que ele diz aqui em 1 João 2, tá certo? Aquele que já está, que entende a verdade, a palavra, e não vai ao engano, né? Não continua no engano, tá certo? Da religião. Então vamos ver aqui, aqui ó, escrevo-lhe, verso 26, que ele está escrevendo, João está escrevendo para a igreja que somos nós. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Ou seja, a pessoa que está no Espírito não vai ser enganado por essas pessoas que querem enganar, levar ao engano da religião, tá certo? Então aqui, ó, quanto a vocês, a unção que deles receberam, a unção, qual é a unção? O Espírito que vocês receberam da parte de Yahushua, que Yahushua levou o Pai e o Pai nos selou no entendimento. Então, quanto a vocês que estão andando no Espírito, a unção que é o Espírito, que dele
né, e a receberam permanecem em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, ou seja, a unção dele que foi recebida em vocês, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então, amados, aqui, ó, filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Ou seja, esse permanecer é permanecer no que o próprio Espírito nos ensinou, tá certo? Não andando nós, de novo, ao engano da religião, mas andando sim no Espírito que é Yahushua, tá certo, amados? Então é isso que nós temos que entender, tá certo? Então vou fazer o seguinte, amados, eu vou parar aqui, tá? E vou parar por aqui e já vou gravar o outro vídeo, tá? Que vai ser a parte 2 desse vídeo, para não ficar longo e para que também não venha cortar e não venha assim... o vídeo não venha se perder, tá certo? Porque eu gravei um vídeo e mais de 1 hora e hoje, e o YouTube não sei o que houve, que o vídeo não foi gravado. Então, assim, o Espírito me instruiu assim, a gravar em 2 partes, tá certo? Para que não venha cortar o vídeo. Então, que a Yahushua nos carregue nas palmas de suas mãos e até daqui a pouco com o segundo vídeo dando a explicação desse vídeo de Eli Soriano, tá certo? Existe pastor ou pastora na igreja. Então, até daqui a pouco, tá certo, amados?